das nossas celulares, tudo isso. Enquanto que o relato épico, vamos dizer assim, ele está cada vez mais se encolhendo. E começou a ficar muito evidente que mais importante ali do que falar da história subjetiva de um personagem refugiado era se perguntar o que podia existir que unisse um refugiado com um brasileiro. E em que lugares eles se encontram. Aí, seguindo os passos dos refugiados nessa pesquisa, a gente foi para o Cáritas. Eu lembro da primeira reunião do Cáritas, quando eu falei, surgiu essa ideia de fazer, por que não uma ocupação? É ali que eles se encontram. O refugiado não tem onde morar. Ele também é um sem-teto. Por que não fazer um filme onde os refugiados se encontram com os brasileiros e o filme é o embate desse confronto, ou desse encontro? E eu lembro quando a gente falou lá no Cáritas, o Cáritas falou assim, olha, isso aí pode funcionar muito bem na ficção, mas no mundo real não é assim. Eu lembro disso. E o que aconteceu? Eles não formalizavam que existiam muitos estrangeiros, eram estrangeiros. Não eram refugiados, eram estrangeiros. E eu lembro quando eu entrei no Cambridge, quando a gente foi procurar Carmen, também não existia essa formulação, refugiado, eram estrangeiros. Tinha muitos colombianos, tinha muita gente da Venezuela já, do Paraguai, mas eles não entendiam como refugiados. Aí a Carmen, a velocidade dela, né, de perceber, ela fez um grande gancho, que foi entender a importância política do refugiado, de incorporar a questão do refugiado como uma demanda também da ocupação. Por quê? Porque a gente, que nem a gente foi descobrir no filme, né, fazendo o filme, que o refugiado ele tem um alto valor de negociação, ele vira mercadoria na ONU. Ele é uma moeda de negociação. Quando os estados se encontram, vocês sabem disso. O palestino, por exemplo, o acordo para um palestino entrar no Canadá, e que tem muito mais infraestrutura lá no Canadá do que aqui para receber os palestinos. Por que os palestinos estão aqui e a grande maioria não estão indo para o Canadá? Porque no Canadá tem uma lei que, se você quer ter refúgio no Canadá, eles apagam da sua certidão a palavra Palestina, você não existe mais. Então você imagina isso, é uma forma do quê? De você ir apagando uma nação inteira, de você ir apagando toda uma etnia. Isso são exemplos. Claro que quando a Carmen, a liderança, começa a entender que isso que ela põe, que ela improvisa no filme, tem uma hora que ela fala, nós todos somos refugiados. Refugiado dos nossos direitos, ela faz toda a improvisação. Bom, resumindo tudo isso, formamos um grupo de refugiados dentro do Cambridge. Pela primeira vez se formou o primeiro grupo, e a ideia do grupo, dessa oficina, era fazer com que os refugiados tivessem voz própria, ou seja, ninguém ia organizar eles, não ia ser um Cáritas, eles mesmos iam se organizar nesse grupo. Se fundou o GRIST, Grupo dos Refugiados Sem Teto, abraçado pelo movimento. O que começou a acontecer? Quando eles começaram a entrar, primeiro tinha a fronteira, o bloqueio da língua. Eu lembro que, sabe como a gente explicava para eles o que era uma ocupação? E aí você vai entendendo, porque quando você faz, a gente juntou o grupo dos refugiados, você fala refugiados, né? Que nem teve lá na Copa, né? Parecia que era um time de sabe, na Copa não, qual foi? Na Olimpíada. Vocês viram que eles criaram? Bom, enfim, quando a gente tinha o cara do Congo, você imagina um cara da República Democrática do Congo sentado com um haitiano, sentado com um palestino, vocês entendem? São pessoas completamente com referenciais, a gente chama refugiado, mas cada um tem um mundo
gente ia conversar com eles. Então a gente introduzimos a questão da mímica. Começamos a usar mímica para falar com eles, explicar o que era um prédio. E eu lembro a gente fazendo. Então tinha um que fazia um prédio que era um banco, aí tinha um outro que fazia um prédio, fazia com o corpo mesmo. Para ir. O que aconteceu? Esse grupo sobreviveu, gente, dentro da ocupação, e aí começa a vir. Começou a surgir, como é que a gente fala? Choque cultural dentro de uma zona de conflito. Era coisas tipo assim, os africanos, quando eles fazem as casas deles, eles usam muito pano, muito tecido. Eles pegam, se você vai aqui, aqui mesmo, você entra na casa de um africano, ele forra para a cortina. O que fazem os tecidos dentro de uma ocupação? O que fazem? Tem a questão de ser os bichinhos, os ácaros, os bichos. Muita gente entendia na ocupação que aquilo muitas vezes era sinônimo de sujeira. O que eu estou resumindo, porque nós não vamos ficar nesse assunto, é só dizer assim, que numa zona de conflito, quando ela recebe populações que vêm já tão machucadas, você identifica o jeito do poder em cada uma dessas células. O preconceito, o choque cultural violento, a violência, o não reconhecimento do que há de comum entre eles. Enfim, é um caldeirão de o que é hoje. Só para passar o microfone, a pergunta que eu faço é o seguinte. Aqui, olha esse espaço onde a gente está. O Julian, eu lembro, Julian, desse dia. Gente, uma hora depois eu vou contar, mas não agora. O dia que foi a ocupação, eu lembro do Julian subindo essa ladeira. Eu lembro, porque quando fechou o portão, ele ficou para dentro. E uma parte ficou para fora. Você ficou para dentro, Julian. E hoje, quando eu olho aqui, eu pergunto, cadê a Carmen Silva? Onde está a Carmen? Sabe onde está a Carmen, gente, agora? Quem quiser conversar com a Carmen, ela está aqui, a 4 quadras daqui. Na casa dela, um apartamento alugado, onde mora a família inteira, proibidos de sair. Ela está proibida de sair de casa, a Preta também, por isso que eles não estão aqui com a gente. E, enfim, complexo. Não tem aqui. Aliás, eu vim pra cá, não é porque eu não gosto de você não, é que eu não gosto do sol. Né? Eu até sugeri que você quiser vir mais pra cá. Assim. Desculpa, a gente está migrando, o tempo vai passando, a gente vai junto com o sol, né? Mas é que tava fritando. Até para lembrar, né? O que são favelas, na verdade, a não ser campos de refugiados socioeconômicos, né? Só que a gente prefere não encarar dessa forma, né? E prefere encarar da forma que dói menos. Julian, mesma pergunta para você. É curioso porque justamente a chegada aqui, junto com o resto do pessoal da residência artística Cambridge, poderia, tendo a experiência da Eliane como referência, já ser, a partir não cometer alguns equívocos iniciais que, enfim, quando você vinha falando desse primeiro momento de desnorteio, não saber bem por onde encaminhar um projeto, eu pensei, bom, se a gente tivesse conversado sobre isso no primeiro momento, eu talvez não tivesse patinado onde patinei no início do projeto. E estou dizendo isso porque, de fato, quando eu entrei, sem muita clareza do que faria com aquilo, me identifiquei um pouco com o que você vinha dizendo, porque o que fiz foi começar a bater na porta das pessoas e falar, bom, quero ouvir sua história, como é que você veio parar aqui, né? Um pouco o que me interessava, o meu primeiro olhar era saber como elas caíram nesta situação e qual é a trajetória de vida que levou a condição de sem teto e a necessidade de ocupar.
E, enfim, fui fazendo uma pesquisa que era em todos os aspectos jornalística, né? Eu tenho formação em jornalismo e vi que aquilo foi a minha muleta inicial, né? Ouvia, gravava as conversas, eram entrevistas basicamente, fazia as minhas anotações no caderninho e meio involuntariamente ou inconscientemente eu fui me livrando daquilo. Me livrei vindo naquela noite da ocupação aqui e perdendo meu gravador aqui, ou seja, todas as entrevistas foram embora. Perdi o caderninho onde eu fazia as minhas anotações e aos poucos fui me dando conta, bom, basicamente eu estou rejeitando esse trabalho inicial, né? Acho que está claro que eu não quero fazer nada com isso, que não é por aí. E nesse meio tempo eu ia conversando com a Carmen, que, enfim, é uma figura sempre impressionante, né? Tem uma força absurda, uma clareza extrema, lucidez é muito evidente ali, né? E de cara ela já em algum momento falou, bom, se você quer entender o que é ocupação, as vidas individuais são só parte, né? Interessa entender um coletivo, tem que ter um olhar para o coletivo. E aí a percepção de que aquele trabalho específico de ver pessoa a pessoa, como tinha vindo para aqui, embora fosse valioso, e não é que não esteja presente, pelo contrário, tem espaço no livro em si, mas o livro vai caminhando nessa outra direção, né? Na direção da importância que tem a coletividade, né? A percepção da força da coletividade, de como não era, de novo, um espaço do desastre da vida daquelas pessoas. Não, a chegada aqui é uma chegada, para muitas delas, redentora, né? É a entrada num coletivo, é a entrada num movimento, é o ganho de força, é escapar de uma situação de desalento, é escapar de uma situação de necessidade mais extrema, né? Aqui a luta se faz coletiva e o alcance, o sucesso dessa luta é muito mais efetivo, né? Então, para mim também, esse foi o meu movimento pessoal, porque essa era a pergunta basicamente, né, de uma trajetória individual aqui dentro. Esse foi o meu movimento e eu quis que o movimento estivesse presente no livro em si, né? Que o livro mostrasse algo dessa aproximação hesitante, dessa transformação no contato com o outro, no contato com o coletivo, e assim também de se deixar ocupar por estas outras noções e essa outra forma de ver o mundo, que é a forma de ver pela luta e pela coletividade, né? A gente vive um momento, antes de eu começar a abrir para a plateia, uma pergunta. A gente vive um momento complicado desde 1º de janeiro, sem citar nomes. A gente vive um momento complicado e um momento de criminalização dos movimentos sociais, né? É claro que a criminalização dos movimentos sociais não começa em 1º de janeiro, né? Ela vem de antes, ela passa inclusive por governos que eram mais próximos dos movimentos, né? Então você tem um processo de criminalização dos movimentos sociais que sempre esteve na praça, sempre esteve na rua, sempre esteve castrando direitos, violentando, matando. Só que é claro que as coisas vão se tornando mais profundas, mais intensas, mais severas, mais graves a partir da virada do começo do ano, de um governo autoritário, né, que se coloca. E quais que são as possibilidades de, a partir disso, vocês como no cinema, você na literatura, mas também vocês como cidadãos, quais são as possibilidades que se colocam de resistência? Eu sei que o Julião falou um pouco de resistência no começo, mas olhando daqui para frente, porque quando a gente critica e fala da situação, eu acho que muitos aqui acabam compartilhando um sentimento de frustração, um sentimento de dor, um sentimento de dificuldade, um sentimento de desalento, né? Só que tem uma frase que o Julião escreveu um dia de um artigo para o meu blog, né, um tempo atrás, que o erro das narrativas apocalípticas, era o título, né, é que elas desconsideram que depois da noite tem sempre um amanhecer. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, da resistência possível neste momento, nas artes e na vida individual.
Tipo, é quase o santo grau da resistência, mas sei que é uma pergunta difícil, mas... Eu pessoalmente, assim, eu não sei como vocês estão vivendo, assim, né? Até depois que eu gostaria de ouvir isso de vocês mesmo, assim, como que... Mas tem momentos em que eu me vejo me deprimindo mesmo. E me vejo deprimindo não por questões individuais, mais, eu sei da minha subjetividade, que eu poderia tratar numa terapia e tal. Eu me vejo, às vezes, em estado de pré-pânico, principalmente quando eu estou muito alinhada com as informações que vão chegando das pesquisas. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer um filme agora, que vai estrear, se chama Para Onde Vão as Feiticeiras, que foi feito com um grupo LGBT na rua, é o oposto do Cambridge, ele foi feito todo na rua, buscando alianças com a negritude e os indígenas. E a gente foi e conseguimos fazer um vínculo com o pessoal do Pico do Jaraguá, os indígenas. E aí, através do vínculo, você tem uma escritora, né, a Judith Butler, que ela fala muito isso, que a questão da aliança não necessariamente, ou que não deve ser confundida com amor, com amor. Eu entendi muito quando ela falou isso, né? Quer dizer, você, para fazer aliança, os segmentos para se aliarem, você não precisa estar amando o outro. Eu entendo isso como um conceito, mas na prática, quando eu vejo essas alianças sendo tecidas, parece que é o reverso. Até gostaria de conversar depois, sabe? Que é o reverso, que é ao contrário. O afeto é o que regula tudo, todo o tempo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você faz uma aliança através do vínculo criativo que a arte permite, que é diferente de você fazer aliança através de uma plataforma política, por exemplo, de itens que vocês querem defender juntos. Quando a aliança ela é feita no campo criativo, ela implica o afeto como primeira instância. Quando entra o afeto, entra um tipo de cola, eu não sei como chamar isso, um tipo de cola dificílimo de gerenciar. Por quê? Porque quando você faz essa cola com os grupos indígenas, que começa a ter nome, os corpos começam a ter nome, é a Sônia, é o Davi, é o Perequê. Aqui dentro por exemplo, a Carmen Silva tem um nome, a Preta Ferreira, a Lili. No Jornalistas Livres está ali a Laura Cabriglione, é um nome. Você se afeiçoa a história dela. Quando essas pessoas começam a sofrer e você está com esse vínculo, você não tem como não sofrer. Não sei. Então, quando os indígenas estão sofrendo massacre, quando mataram um jovem lá, agora recentemente, mataram um jovem, um indígena trans, foi morto a pauladas lá. Aí você vê a Sônia chorando, você vê o Davi chorando. Quando a Carmen Silva vê a família inteira dela sendo colocada na prisão, é um sofrimento, é uma dor. E aquilo, quando você vê, você só tem dor. E aí você começa a deprimir. Você começa a ter uma sensação eu não sei se vocês têm... Como é que vocês... Eu gostaria de ouvir vocês, assim, se vocês têm essa sensação de impotência, de assombro, estupefação, porque também você fala... e aí, gente, né? Você vê a Venezuela, todo mundo... Apesar... Eles estão lá. Lá no Chile, eles estão nas praças. Aí você vai na Argentina, aí você fala, gente, o que acontece nesse país? Porque o nosso bufão, ele é assim, você pensa que não vai ficar pior, e vai ficando cada vez pior, pior, pior. E aí você fala, e a gente? Enfim,
É um assombro mesmo. Antes do Julian falar, momento merchan. Gente, só um aviso. Ó, o livro do Julian, A Ocupação, está à venda aqui, mas não é essa informação, porque essa informação vocês já sabiam. O que vocês talvez não saibam é que metade da arrecadação será doada para a Ocupação 9 de Julho. Então, na verdade, ao comprar o livro, vocês fazem um bem para vocês e para o coletivo. Pronto, falei. Bom, de fato, esse livro trata de um período que começa em 2016, mas ele foi basicamente todo escrito na debacle bolsonarista desse país, né? No último ano, um pouco mais de um ano. Acho que se você quer uma literatura que dialogue com a política e dialogue com o presente, é quase inevitável que uma dureza contemporânea esteja lá presente. Uma aflição minha, uma angústia minha ao longo da escrita era a percepção de que o livro ia se fazendo duro, né? Aconteciam coisas duras, as histórias tinham uma certa angústia subjacente, um certo padecimento que era inevitável, que estava ali presente. E, enfim, não era o livro que eu gostaria de escrever, não é o livro político que você quer escrever a princípio, mas se eu quero encarar com algum teor de verdade estes acontecimentos todos, essa dureza tem que estar presente, né? É preciso elaborar a partir da dureza, elaborar a partir do sofrimento e buscar outra coisa. A busca por outra coisa, ela também está constantemente presente ali, e acho que tem que estar constantemente presente em qualquer obra artística, cinematográfica ou literária, né? Não pode ser só o testemunho da dor, não pode ser só a declaração pessimista do sofrimento próprio ou alheio. Isso interessa muito pouco, ela tem que ser outra coisa. E o que eu vi acontecendo ao longo do livro é a oscilação constante entre dor, esperança, dor, esperança, dor, esperança. E a entrada neste espaço, que foi, para mim, uma das coisas que eu não esqueço daquela noite foi a conversa com a Preta, porque a Preta, a Carmen ficou do lado de fora, a Preta entrou, e a Preta começou muito rapidamente a recordar a infância dela, porque alguns anos essenciais da infância dela ela passou aqui, quando isso era uma ocupação, antes deles serem tirados por uma manobra oficial na prática. E ela falava com uma nostalgia e com uma beleza desse espaço. E para mim a força que tinha o discurso da Preta sobre esse lugar em que eu via, de novo, volto a dizer, a princípio, só a ruína, só a deterioração da cidade, só a deterioração do país, a força que aquilo tinha, e que se contrapunha a algo que tinha uma relação imediata com a política pragmática feita fora daqui, né? O Dória, a noite da ocupação, a noite do Outubro Vermelho, foi a noite em que o Dória foi eleito prefeito de São Paulo, que também não é exatamente o triunfo do Bolsonaro, mas é quase, e aquele sentimento eleitoral naquela noite era duríssimo, né? Só que estar aqui numa noite como essa, mudava completamente o sentimento, né? Era estar em posição de luta, estar em posição de ação, que é diferente da passividade de estar diante da TV assistindo aquela notícia terrível e as sucessivas notícias terríveis que nos tomaram desde então, né? Então esse desalento e essa angústia, que é claro que eu sinto, entendo que a gente quer às vezes um apelo e uma proximidade com o outro, a solidariedade na dor, mas ao mesmo tempo ele tem que ser revertido constantemente em algum tipo de ação. Essa ação pode ser a escrita. A literatura não vai redimir nada, ela não vai resolver o país ou nenhum desses problemas específicos, mas ela é uma forma de ação e é uma forma de contato, de diálogo, de aproximação ao outro, né? Nessa oscilação entre esperança, dor, o que veio em seguida foi a prisão da Preta, né? E isso também foi sentido duramente por todos os que acompanhavam isso aqui de perto, e muita gente que também não conhecia o movimento, que soube disso pela prisão da Preta. E a Preta, de novo, demonstra uma tremenda força, e lá de dentro
para os jornalistas livres, e agradeço aí a presença da Laura também. E para os jornalistas livres ela deu uma entrevista lindíssima, né, falando dali de dentro com uma força impressionante. Enquanto a gente consegue se aproximar dessas pessoas que agem e agir também, e disso tirar algum tipo de esperança, de força e se afastar, não interessa tanto que sirva individualmente para se afastar da dor ou se afastar da angústia, mas coletivamente a gente produz outra coisa. O que a gente vê hoje claro, é um momento de acirramento, de enfrentamento, de cerceamento total da cultura, de tentativa de estrangulamento da cultura e da educação, das universidades, de qualquer produção artística. Isso está claro, né? É chover no molhado dizer isso. O que é preciso fazer diante disso é não capitular, me parece. É muito evidente que é preciso ter muita força. E ter muita força significa continuar produzindo, continuar fazendo tudo. Não só continuar produzindo literatura política ou cinema político, mas continuar produzindo tudo, nas condições que a gente tiver. Uma lição que se aprende aqui é que, nas condições que eles encontram, que não são as ideais, é possível fazer muita coisa, né? Quando eu olhava esse prédio ao entrar, naquela noite eu falava, mas quanto vai custar reformar isso aqui? E ainda olhando para o formato externo do prédio, você fala, como é possível que alguém vá reformar isso aqui para viver? Vai custar milhões. Eles não vão ter isso. E o que se faz aqui não precisa de milhões, né? Se faz com outro tipo de força, com outro tipo de poder, com outro tipo de potência, outro tipo de coletividade, que não é a acumulação de capital e a verba completa necessária para a transformação do espaço. O espaço vai sendo transformado em cada detalhe, em cada minúcia, e se torna uma casa habitável no mais profundo dos sentidos. Só uma coisa, nossa, eu achei muito incrível. Realmente tem momentos assim maravilhosos desse convívio. Eu lembro uma vez que aqui aconteceu que morreu uma criança aqui, e era uma criança africana, e foi uma coisa incrível, porque era exatamente isso, né? Uma angústia coletiva. E o que aconteceu? Eles fizeram quando morre a pessoa, não é velório, um funeral completamente diferente. Então começaram a chegar as comunidades africanas, é o jeito deles fazerem o ritual da morte, e ficaram aqui chegando. E a Carmen, eu lembro, claro, né, tinha morrido a criança, então esse salão aqui, essa sala que está aqui, ela ficou inteira durante 3 dias, e era um convívio de africanos chegando, e dormiam com a família, acordavam com a família, faziam as refeições, e aí iam chegando o pessoal também da ocupação, né, os brasileiros se juntando, e isso era um momento assim, de você ver que não tem por onde, e tem por onde, né? Eu só queria te dizer uma coisa, isso que você falou, Julião. Sabe, o que eu tenho pensado muito é isso também. Eu acho assim, tudo bem, tem um momento que a gente se instala na angústia. E tudo bem, tem que se instalar. Porque às vezes eu percebo, quando não sei vocês, mas que às vezes a tentativa de você negar, você entra numa espécie de euforia. E aí eu falei, não, vamos acolher a destruição também. Vamos entender ela, deixa ela chegar. Vamos ver ela de perto, vamos ver a destruição, vamos acolher. E aí começa, dentro dessas coisas, por exemplo, uma ideia que eu tenho pensado muito, e eu até falei com a Laura também sobre isso, de a gente fazer, é você, por exemplo, criar, através do Skype, você unir, fazer, por exemplo, uma websérie com os meninos que estão em Gaza, produzindo lá em Gaza, fazendo os podcasts na fronteira de Gaza, com os daqui do Grajaú, com os do Quênia. Isso é uma coisa muito viável, muito simples de fazer, que não requer dinheiro. Se você hoje fosse fazer uma produção em qualquer um desses países, você imagina você indo para lá. Hoje você compartilha os arquivos. Só queria dizer, eu entendo, Julia, o que você diz, e eu assino embaixo.
eu acho assim que a gente tem sim um momento muito fértil no meio dessa destruição, porque veio tudo à tona, a gente sabe com quem a gente está lidando melhor, porque antes a gente não sabia direito, as faces hoje estão mais claras, não é? Esse preconceito todo que está vindo, essa polarização do ódio, isso não foi construído do dia para a noite, não é? Estava aí. Enfim, eu concordo com você que a atitude da gente sempre tem que ser proativa, sempre. Vou fazer, acho que um comentário em cima, que não um resumo, mas um comentário. Antes de abrir, até vou abrir para perguntas. Tenho várias perguntas, mas fazer um comentário sobre o que o Julian falou. Que essa ideia de que a cura da tristeza causada por aqueles que querem castrar os nossos sonhos passa por colocar exatamente esses sonhos em marcha, né, em prática, ela é revolucionária, né, eu acho que em muitos sentidos, e é aquilo que acaba alimentando os focos de resistência hoje. Eu viajo bastante para o interior também, Amazônia, Pantanal, trabalho escravo, e as mortes lá acontecem aos borbotões, da mesma forma que as mortes acontecem aqui, também vítimas da resistência, e muitas vezes a resistência em determinados lugares diz respeito simplesmente a continuar existindo. Quilombolas, indígenas, né, ribeirinhos. E colocar isso em marcha de forma coletiva é uma coisa que assusta o outro lado, né, que eu acho que é um movimento no sentido de tentar atomizar, individualizar os processos, fazer com que aquela solidão que a gente se sinta muitas vezes online passe para o espaço offline, ocupe todos os espaços. Então irrita muita gente só o ato de organizar e de juntar. Por isso que hoje botar isso aqui é subversivo, juntar 20, 30 indígenas, quilombolas, para discutir a vida deles, cada um, lá no Maranhão, no Pará, é subversivo. Se juntar para apagar incêndio em Alter do Chão é subversivo, sabe? Juntar-se para contar histórias coletivas é subversivo. Mulheres que coordenam o movimento por moradia e puxam à frente e mostram que o lugar de mulher é onde a mulher quiser, é mais do que subversivo, é fundamental, até porque se houver a possibilidade da gente criar um projeto alternativo de esquerda para fazer frente ao projeto de extrema direita, esse projeto só vai fazer sentido se ele for um projeto que seja feito por mulheres, por indígenas, por quilombolas, por ribeirinhos, LGBTQI+, e por aí vai. Temos perguntas? Se tiver, eu vou, senão eu continuo perguntando aqui, porque eu tenho várias, mas alguém tem pergunta? Pera, vou aí, peraí, vamos mandar. Peraí, eu vou até você, é um programa de auditório. Boa tarde a todos. Uma coisa que me ocorreu, assim, eu ultimamente estou vendo muito as artes como talvez a maior arma que a esquerda tem, ou que quem tenta se opor a essa extrema-direita crescente, talvez seja a melhor e a maior arma que nós tenhamos. O Juliano falou luta armada hoje é uma coisa impensável, né? Como seria uma forma de resistência, como seria uma forma de ação mesmo. Então talvez as artes sejam esse o melhor caminho e talvez por isso, justamente por isso, elas estão sendo tão atacadas, né? A Eliane também falou dos afetos, né? Não é só uma questão racional, uma questão estratégica, mas você tem que tocar os corações, tocar os afetos, também como uma maneira de mobilizar. Isso posto, eu imagino o seguinte, eu estou vendo meio que um embate pela conquista do imaginário e dos afetos entre talvez as artes de um lado e a religião de outro. Não qualquer arte, não qualquer religião, mas muito bem colocada, assim, essa religião fanatizante, esse pentecostalismo dinheirista, lógico que a gente sabe do que a gente está falando. Queria um pouquinho que vocês comentassem com isso. Eu estou viajando ou existe mesmo, por parte de uma religião fanatizante, um Edir Macedo, um Malafaia da vida, tentando ocupar esse espaço que seria das artes? Antes deles responderem, agora que ele já começou a abrir o fio e vendo que o fio é grande, é longo,
posso ir até vocês. Alguém tem mais pergunta? Dá para chegar até o fundo. Vocês não precisam levantar a cadeira. Pergunta ou também se quiser fazer alguma considerações? Sim, considerações. Eu acho Deixa que não sejam muito longas. Aqui. Aqui? Opa! Só em relação ao que o colega falou, não sei se a minha bolha está muito equivocada, mas eu percebo, eu conheci muita gente no último ano, e até pessoas que eu já conhecia, que falam sempre a mesma coisa. Eu queria muito fazer alguma coisa, mas não sei o quê. E eu fico o tempo todo pensando como tantas pessoas de esquerda estão isoladas. Não sei se eu estou viajando, mas eu percebo isso claramente. E eu ouço direto, queria fazer alguma coisa e as pessoas não sabem aonde recorrer e aonde efetivar essa coletividade. Obrigado. Só para o seu nome é? João, o seu? Fernanda. João e Fernanda fizeram 2 questões, provocações, agora é com vocês. Eu confesso que, talvez eu não devesse dizer isso aqui, mas sempre dá um estremecimento interno em algum lugar antigo em mim, quando a gente passa pela noção de que a arte salva, ou de que a literatura cumpriria uma função redentora de qualquer tipo. Acho que a literatura, por si mesma, passou durante muito tempo e de forma, me parece importante, pela noção de que a sua maior relevância era sua inutilidade, né? Sua maior utilidade era sua inutilidade. E agora a gente está revendo essa noção, está revendo esse conceito e trabalhando, talvez cuidadosamente com essa possibilidade. E se os livros ajudarem, contribuírem, e se os livros lutarem, né? Essa questão está sendo colocada, eu ainda não retiro a interrogação. Para mim é importante que os livros tentem, que os filmes tentem. E é um momento, como eu disse, de acirramento em que todo recurso vai ser fundamental, vai ser importante. Mas é difícil tentar contrapor o que aconteceu exatamente nas eleições, né? Contrapor as armas aos livros, né? O símbolo deles eram as armas. E que muita gente quis fazer com que o símbolo da resistência fossem os livros. Foi um momento lindo. Eu só me perguntava se aquele objeto dava conta dessa imensa responsabilidade de se contrapor às armas num país como o nosso, com esse tipo de pensamento. Mas aí, a segunda parte da sua pergunta me parece também fundamental, porque desloca um pouco os polos, desloca o que está em jogo e a gente começa a refletir melhor. Acho boa a comparação, nunca teria me ocorrido de que a religião tenta ocupar esse lugar, né? As armas não são tão cativantes assim, só alguns milhões, mas alguns malucos conseguem ver algo de estético forte na figura do Moro ou do Bolsonaro feita de munição, de bala. Isso aí, como arte é absurdo, é ridículo, não comove ninguém, né? É uma provocação e não mais que isso. E por outro lado, a religião, como você está colocando, a religião comove, a religião engaja, a religião dialoga, toca o íntimo das pessoas, né? E a arte vai tentar competir justamente com isso, dialogar, comover e tocar a intimidade das pessoas. Eu só saio com algum olhar otimista diante disso, que eu acho que todo esforço de cegar, todo esforço de calar qualquer crítica, todo esforço de obstruir pensamento, ele está fadado a fracassar em algum momento, né? O esforço crítico, o esforço de produzir pensamento, o esforço de convidar a participação não só física, mas também mental, intelectual, na coisa toda, isso me parece muito mais atraente no fim das contas. As pessoas vão perder o encantamento que tem por essas religiões ou por esse governo, me parece. Essas religiões, elas oprimem. Esse governo oprime.
E há uma tomada de consciência que vai se dar em algum momento. Quanto a gente vai perder até lá, é difícil dizer, e é um momento que a gente se torna mais pessimista. Mas que o pensamento, qualquer postura antidogmática vai prevalecer, isso eu tenho pouca dúvida. Parece que a gente caminha sempre nessa direção, cedo ou tarde. Na questão da coletividade, das pessoas isoladas e tal, e sinto isso, né? Muito mais do que na arte, a resposta estava na sua pergunta, muito mais do que... Porque a arte pode se tornar passiva também. Então eu vejo as piores notícias no Jornal Nacional e vou assistir a um filme muito mais interessante, motivador, esperançoso. Na sequência, isso equilibrou as coisas? Eu durmo tranquilo, em paz? Não, a gente vai dormir ainda angustiado. A arte não vai resolver. Se ela simplesmente tentar acomodar angústias, ela não vai dar conta de absolutamente nada. Para mim, a resposta está justamente na organização em coletividades e das mais diversas maneiras. Aqui, de forma, volto sempre a esse adjetivo, admirável, o que acontece nesse lugar e o que acontece em lugares como esse. Mas, para além disso, na organização da política também tradicional, né? É preciso não esquecer aquele campo, é preciso não esquecer os partidos, é preciso não esquecer outro tipo de engajamento e desacreditar em tudo e cair numa desesperança e no desalento, me parece que não são saídas para nada. É sempre habitar e ocupar o campo da política das mais diversas maneiras. Eu acho assim, na verdade, quando a gente fala arte, eu acho assim, tudo está tão complexo, a escala das coisas tão grandes, né? Tão complexo. Mas eu acho que a gente sempre não sei se retira das nossas, da nossa gramática, do jeito da gente falar, que é o seguinte, gente, vamos falar sinceramente. Quando a gente fala arte, o que nós estamos falando? O que nós estamos falando? Uma arte que é produzida pelos rappers em um determinado território é uma coisa. A arte que, sei lá, que o Fernando Meirelles faz dentro da O2 é outra coisa. A arte que o Julian faz dentro da vida que ele leva é uma coisa, o que eu faço é outra. A arte, ela está encarnada. Tem um tipo de arte que está longe de ser transformadora. A arte como instrumento, ela pode ser transformadora como instrumento. Exemplo, o filme Cambridge, eu acho que ele teve a história que ele teve porque ele foi durante o processo de feitura dele, ele foi apropriado, ele foi hackeado pelo movimento, que viu nisso um jeito de dar visibilidade ao que eu penso. Eu não tenho movimento como ganhar 1.200.000 da Ancine para fazer um filme sobre movimento. Essa menina aí pegou o dinheiro para fazer. Eu vou hackear. Eu não sou idiota. Eu percebo que esse hackeamento está sendo feito. E eu acredito nele. Eu acho que eu posso ser um instrumento de evasão de dinheiro. Também de distribuição de renda. Eu vou fazer. A arte aí, ela tem um sentido. A arte e concordo com o Julian, de que a gente não tem que falar da política de um jeito só. Outra coisa, Edir Macedo, para mim, aí é a mesma coisa. Que religiosidade que nós estamos falando? Você vai pegar a Teologia da Libertação, tem um papel histórico na formação da América Latina de uma importância maravilhosa. A religiosidade que faz o Edir Macedo é outra história. Cumpre a interesses de classe. A gente tem que lembrar que nós estamos divididos em classe. E essa divisão a gente traz para qualquer debate, para qualquer ocupação. Por que é difícil o convívio das esquerdas? Porque todos estamos cindidos por interesses de classe.
Quando eu estou aqui na ocupação, eu estou enfrentando um conflito, uma briga de casal, ou se eu estou contra a Carmen, do jeito como a Carmen Silva está conduzindo uma determinada coisa, chega uma certa hora da noite, eu pego o meu carro, eu subo a Consolação. Quantas vezes eu me vi fazendo isso, subindo a Consolação? Eu subo a Avenida Consolação e chego em Pinheiros. E ali eu vou para minha bolha. A Carmen fica aqui. Ela não sai daqui. Existe esse trânsito, mas é um trânsito de classe social. Na hora do vamos ver, na hora que o gás de pimenta ou a bala chega, é o seu corpo que está lá. Na hora do vamos ver. E nessa hora do vamos ver, quem é que fica? É quem não tem para onde ir. Porque quem tem para onde ir, vai, sai. Vou tirar umas férias, estou muito tensa, estressada, vou ficar 40 dias fora fazendo uma meditação. Quem pode fazer isso? Gente, eu não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que é um reflexo da sociedade de classe que a gente vive. Isso que dificulta as esquerdas se unirem. São os interesses de classe. É só um comentário, isso que você falou, porque um dia eu discuti com uma amiga, ela falou para mim assim, é muito fácil para você falar sobre isso quando você mora na Vila Mariana, e não precisa pegar trânsito, e não trabalha, enfim. Eles também veem a nossa preocupação de uma forma como se, olha, você está na sua bolha querendo ajudar, mas é o que você falou, né? Eu saio daqui, mas vou para Pinheiros, vou para Vila Mariana, para os Jardins, mas eu acho que mesmo dessa forma ainda é uma forma de se posicionar e fazer parte e de ter empatia. Aproveitando e já engatando que a gente está caminhando para o final, e eu queria saber, tem mais alguém com perguntas, comentários? Se quiser eu vou até vocês. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então eu vou pedir para os nossos dois, tanto para a Eliane quanto para o Julián, para fazerem, bem, se quiserem continuar nesse comentário, mas já fazerem suas considerações finais. Sim? Sim, não, é claro. Considerações finais, o Julián não vai sair correndo daqui, né? Ele vai, aí depois terminar, todo mundo está com seu livrinho, vai poder pegar o rabisco dele, né? Só para a gente encerrar a mesa, até porque a programação aqui na Ocupação hoje, ela está extensa, ela está cheia, então fiquem o dia inteiro, inclusive, mas a gente vai encerrar a mesa, então. Posso fazer uma pergunta? Vem cá, vou fazer só uma perguntinha. Tem alguém aqui, de vocês que manja bastante um pouco assim de rede social, essas coisas? Sabe por quê? Eu estava falando com a Laura, não sei se você entende disso, aquela ideia. Por que a gente não começa a ter um hábito novo? Que é você, por exemplo, se a gente está aqui, sabe quando você vai em ato, fica lá o caminhão do ato, a pessoa discursando aquele povo inteiro, a gente ali. Isso é um jeito de fazer a praça pública que já está ficando meio ultrapassado. Por quê? Porque a gente, cada um tem os celulares. Todo mundo aqui, eu estou olhando, ó, não tem um que não... Ó, todo mundo tem. Pergunta, se a gente fizesse uma foto, sei lá, dessa imagem aqui e colocasse... como é que é, Laura? Que podia ser, tipo, hoje na ocupação 9 de julho. E cada um que está aqui faz alguma foto, escreve isso, como é que faz? Compartilha onde? Nas suas redes? Em todas as redes, todas. Bota a hashtag. Então, vamos fazer um experimento, gente. A gente fotografa e como é que é? Explica aí. Não, eu não. Não, explica aí como é que faz melhor. Mas como assim, Eliane? Gente, é uma coisa muito simples, é uma brincadeirinha simples. Posso falar, mas isso... Vai. Se vão colocar na rede, põe hashtag Ocupação 9 de Julho, Cozinha 9 de Julho, MSTC, e aí vão nutrindo, então quando
Alguém vai nesse hashtag e está todo mundo multiplicando o que já foi construído. Porque aqui, gente, lembra, nós estamos aqui desfrutando desse espaço, mas lembra que esse espaço está ameaçado, muito ameaçado. Carmen Silva não está aqui. Estou falando a Carmen como liderança, não como indivíduo, como liderança. Então, isso é um ato político. Terminamos a nossa ação. Quem quiser, faz uma foto daquilo, coloca hashtag ocupação 9 de julho. Só isso já... Gente, isso multiplica, isso vale muito mais. A gente não tem dinheiro para pagar o assessor de imprensa, nada disso, como eles têm. É assim que nós vamos construindo outras formas de fazer. Não é tão... Complexo. É isso. Eu ia falar só que o difícil nisso, não, a atuação coletiva das redes sociais é sempre um desafio, né? Porque é claro que tem toda essa ação importantíssima que ela falou, de coletivamente a gente guiar toda essa produção que está vindo aqui, que tá hoje, as fotos, imagens, tacar nas redes com hashtag, organizar, tentar colocar dentro de Trend Topics, pautar isso coletivamente. Aí caiu o papo para uma outra discussão, que aí é a dificuldade, na verdade, de concorrer grupos, sabe, como nós aqui, com milícias digitais armadas, literalmente, que postam robôs com hashtags, as dezenas de milhares, e em coisa de 2 ou 3 minutos eles conseguem, 2 pessoas numa sala anexa no Palácio do Planalto, conseguem colocar uma hashtag numa informação falsa, para derrubar, inclusive, o que está acontecendo aqui. Então, é fundamental, mas... Aliás, isso é uma boa ideia. Podia colocar hashtag não sou um robô, 9 de julho. É que se você coloca não sou um robô hashtag, provavelmente você vai ter muitas outras pessoas postando hashtag não sou um robô, inclusive os seguidores do presidente da República que postam sempre essa hashtag não sou um robô. Na verdade, às vezes, sendo um robô. O que torna as coisas muito mais doidas, né? Na verdade. Mas aí eu vi uma discussão, inclusive, acho que vocês podem comentar no final, que está na fala deles ao longo, acho que da última hora e pouco, que são formas de organização, formas de resistência e formas de se fazer pautar no debate público, do espaço público, né? Porque pautar-se no debate público é fazer-se existir, ainda mais numa sociedade que vive em meio a um universo hipertélico, com tanta informação, gerando ruído, desinformação e separação, né? Então, como é que a gente consegue, em cima disso, se organizar? Eu acho que é um grande desafio, é um desafio que acho que muitos de vocês já diariamente tentam vencer, e com certeza isso vai passar pelas redes sociais, passa por diversas camadas de vivência, né, como as redes sociais, mas passa também por isso aqui, agora, essa questão do contato, da empatia, se colocar frente ao outro e ao outro, entender as dores, entender a realidade de cada um e poder assim caminhar coletivamente. O contato pessoal, ele não substitui, claro que a vida online ela é fundamental, mas o contato pessoal ainda não inventaram coisa melhor. Então, eu vou nessa direção justamente para as palavras finais, na contramão da Eliane, se ela me permite, mas para valorizar de fato o que acontece aqui, o encontro, o diálogo, a proximidade, né? A aproximação entre as pessoas, e por isso eu queria agradecer de novo todo o pessoal da ocupação por ter aberto esse espaço, a Carmen, que foi quem deu a ideia de fazermos aqui o lançamento, vocês que aceitaram o convite um tanto em cima da hora, né, Eliane, Léo, enfim, só valorizar também a presença de todos vocês e sentir que algo se transforma neste encontro, algo se transforma no diálogo, algo se transforma quando a gente enxerga o rosto do outro, ouve a voz do outro. Acho que se escrevi um livro com alguma intenção foi que isso viesse à tona, né? que houvesse nesse encontro sempre fricção e encantamento, né? Que é feito disso cada vez que a gente se cruza nesses lugares, né? Sair de casa hoje poderia ter sido um dia completamente diferente disso. Eu estou com uma filha recém-nascida, inclusive, ou seja, ficar com a filha em casa e não sair seria uma coisa,
uma postura natural na minha vida, mas estar aqui, encontrar vocês, ouvir vocês, gostaria de continuar ouvindo, porque neste caso é um pouco unilateral demais, mas a percepção de que tudo muda e tudo cresce a partir desse diálogo. Eu escrevi esse livro justamente me deixando permear pelo que vinha dos outros, né? Pelo que vinha dessas outras vozes, me deixando também ter um projeto que não seria o projeto que eu criaria sozinho. Achei muito interessante essa história do hackeamento que você falou. Nada disso pode acontecer em literatura propriamente, ou não no tipo de livro que eu escrevi, mas o sentimento era um pouco esse. E se eu tentasse ouvir e responder a algo desse anseio mais coletivo, fugir um pouco daquele ímpeto individual? O livro que eu escreveria em solidão e em isolamento é completamente diferente disso que eu pude escrever. Então, para mim, as oportunidades de diálogo, de aproximação são fundamentais. Por isso, agradeço mais uma vez a todos os envolvidos nisso. E, enfim, nem preciso dizer que espero que curtam o resto aí, porque é maravilhosa a programação do que vem. Eliane? Muito obrigada e acho bem bacana. Quer dizer que o filho nasceu. Filha, tá ali, ó. A filha? Cadê? É que vocês não leram o livro, mas depois que vocês leram o livro... Ai, a filha nasceu. Leiam o livro. Que legal. E o pai está aqui, presente. Nossa, que coisa, hein? Pai e a mãe. Pai e a mãe. O livro é composto por 3 núcleos. Um deles é ocupação, o outro é uma mulher grávida. E outro é o pai. É o pai. Ou seja, estamos aqui, a gente só falou de um. É verdade. Os outros 2 núcleos estão presentes. Qualquer coisa vocês falam diretamente com eles. Vou falar com os 2 núcleos. Tem um núcleo ali atrás e tem um núcleo aqui. Então, gente, muito obrigado por tudo. E aviso, quem quiser a assinatura do Julian, ele vai agora mover-se para esta mesa, ali no canto, melhor? Trouxeram aí. Continua sendo esta mesa, uma vez que a mesa está no canto. Pessoal, a gente continua com a programação aqui na Ocupação 9 de Julho. A gente começa daqui às 2h30, às 14h30, o Samba do Aldo Borogodó, com Juliana Amaral, Paula Sanches e Trio Cama de Gato, Arnaldo Antunes às 16h30, Charanga do França a partir das 18h no estacionamento. Temos as barracas dos moradores, aproveitem o dia na ocupação conosco, sejam bem-vindos ao MSTC, essa casa é deles e é nossa, ocupemos a ocupação. Salve todos os moradores, salve MSTC, aos vizinhos, os arrependidos são bem-vindos, desçam, venham almoçar conosco, temos barraca, comidas, doces, bebidas, aproveitem, tá? Salve MSTC. Não, foi ótimo.